creio que você já deve ter ouvido falar sobre blocos evangélicos no carnaval. Não deixa de ser ainda uma novidade no meio gospel ou evangélico. Eu sou Rubi Betânia falando com você daqui do norte de Portugal e o assunto do vídeo é esse. Olá meus amigos, sejam bem-vindos, graça e paz do Senhor Jesus na sua vida. E hoje o assunto do vídeo é esse, blocos evangélicos no carnaval. E esse não é o primeiro ano que nós ouvimos falar sobre igrejas evangélicas que se reúnem para colocar na avenida, pelas ruas da cidade, blocos evangélicos, trio elétricos, cantando hinos em ritmo de samba. Agora, se tem uma coisa que nós cristãos temos é criatividade e táticas de evangelismo, como por exemplo, eu acho que você já ouviu falar, se não ouviu falar, pelo menos já viu em algum vídeo no YouTube, aqueles grupos que vão para os semáforos e fazem ali uma pequena e rápida apresentação sobre morte de Cristo, sobre temas da salvação. Tem também filmes evangélicos que tratam sobre o assunto. Tem alguns mais corajosos que vão mesmo lá para dentro dos guetos e bocas para poder falar do amor de Cristo. E também tem os blocos evangélicos no carnaval que não são novidade. Olha, pelo que eu pude analisar, pesquisar, eu vi matérias de que esses blocos existem desde a época dos anos 90, da década de 90. Como, por exemplo, eu achei uma matéria, um bloco chamado Bloco Jesus Bom a Beça, que é da década dos anos 90, da Igreja Ágape de Curitiba, que é um dos blocos pioneiros nesse tipo de evangelização, que inclusive já fez parte da Liga das Escolas de Samba de Curitiba e inclusive já ganhou por 2 vezes, ou seja, já foi campeã por 2 vezes no ano de 2001 e 2003. E de lá para cá, outras igrejas ou outras comunidades evangélicas também já aderiram e criaram seus próprios blocos, onde não se aceitam entre os seus foliões evangélicos bebidas alcoólicas, roupas escandalosas, nenhum tipo de droga, não há nenhum tipo de prostituição ou assédio entre os seus foliões, mas sim muita música gospel em ritmo de samba, em ritmo de axé e outros ritmos variados. Há também muita ministração da palavra sobre o tema a cruz de Cristo, evangelização, arrependimento de pecados e por aí vai. Por outro lado, há uma grande parte de evangélicos que não aceitam esse tipo de inovação no meio gospel. Como, por exemplo, vou colocar aí para vocês agora alguns comentários que eu consegui fazer um apanhado, para você ter uma ideia de como as pessoas também são contra esse tipo de evento que as igrejas estão fazendo parte. Todas as vezes que há uma novidade, uma inovação, como é o costume, de falar, no meio gospel, claro que nós, como evangélicos, a gente já encara isso com uma certa desconfiança, pois entende-se que a comunidade evangélica da qual eu faço parte é piedosa, somos zelosos, sim, por não nos envolvermos com as coisas mundanas, as quais podem corromper aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então, quando surgem essas novidades, esses eventos assim, é claro que nós vamos receber com aquele certo descrédito, até termos a certeza de que aquilo é ou não de Deus. E como é que a gente descobre isso? Muito simples. Observando para ver o que acontece. E foi exatamente o que eu fiz. Eu procurei algumas matérias sobre o assunto e eu achei no site Pleno News, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha lá também, contando sobre a conversão de pessoas
né, que se deixaram o mundo de pecado para trás e se converteram a Cristo em plena época de carnaval, e outros foram tocados pelo amor de Cristo em plena Marquês de Sapucaí. Como, por exemplo, foi o caso do bombeiro Bruno, de 41 anos, que, enquanto se preparava para sair ali no desfile na Marquês de Sapucaí, ele ouviu do outro lado da rua um trio elétrico com um grupo evangélico cantando ali músicas cristãs. E a que mais tocou no coração dele foi a canção Celebrai a Cristo. E aquilo ficou martelando na cabeça dele. No dia seguinte, ele foi na igreja metodista e se rendeu aos pés de Cristo, e é um cristão até hoje. E vale eu ressaltar aqui para você saber que o bloco que ele ouviu é da Igreja Internacional, a Comunidade Internacional da Zona Sul. Um outro caso também de conversão em época de carnaval foi do rapaz chamado Leandro, de 35 anos, que sempre nessa época arrumava confusão. Era uma pessoa depressiva, já tinha tido muito envolvimento com os mano, entendeu? Os mano. E ele viu tudo mudar numa manhã, dentro de um vagão de trem, no metrô, onde, naquele mesmo vagão em que ele estava, entrou ali a bateria da igreja Bola de Neve. E começaram ali a cantar vários louvores em ritmo de samba, onde ele ali também foi evangelizado através de uma ministração da palavra. No final, ele estava dentro da rocinha, seguindo aquela bateria, onde ali, num sol causticante, o pessoal continuava cantando hinos de louvor a Deus. E foi assim que ele fez a sua confissão de fé. Hoje ele é membro da igreja e integra, ou seja, é um dos integrantes da bateria Batucada Abençoada. E são muitos, N's os testemunhos de pessoas que acabaram se rendendo aos pés de Cristo por causa de outras pessoas que estavam ali preparadas, estruturadas para fazer esse tipo de evangelização. E testemunhos assim tem muitos na internet. Eu vou deixar também o link desse que eu li, né, aqui embaixo para você depois ir lá dar uma olhada nesses testemunhos, que não tem só esses dois, tem muitos outros lá. E a Ângela Bismarck, quem não se lembra dessa que já foi tida como musa do carnaval? Pois é, convertida ao evangelho, ela abandonou os desfiles na Sapucaí. E em uma de suas entrevistas, ela disse o seguinte: me arrependo de tudo relacionado à minha exposição durante a carreira artística e principalmente no carnaval. Eu me expus meu corpo. Para mim, a festa foi uma ilusão. Festejava num dia e no outro caía em tristeza profunda. O ano passado, ela e o esposo foram para os Estados Unidos nessa época do carnaval. E ali, no retiro espiritual, oraram bastante e ministraram para todos os que estavam ali presentes sobre o tema santificação. E você? Qual a sua opinião sobre os blocos evangélicos no carnaval? Eu fiz algumas enquetes na minha comunidade do meu canal. Eu gostaria que você também sempre participasse, que de vez em quando eu coloco algumas enquetes lá para saber qual é o pensamento do povo. E uma das enquetes foi o seguinte: a pergunta foi se as pessoas já procuraram ler matérias sobre blocos evangélicos no carnaval. E olha só, a grande maioria, 89% disseram que nunca procuraram ler nada sobre o assunto. Aí, esse é um dos maiores problemas e seríssimos problemas do meio gospel. Por quê? Porque quando você é desinformado, você acaba abrindo um espaço para discutir temas que você não tem conhecimento. Uma outra enquete que eu coloquei foi a seguinte: se eu fosse convidado para evangelizar no carnaval, olha só, não ia, porque é um evento cheio de pessoas oprimidas. Uma outra é, não ia porque teria muita tentação e não quero pecar. Essas duas respostas ganharam 8% de votos. 25% optaram que aceitariam, pois estão acostumados com o Ministério de Libertação. E a maioria aqui, ou seja, 58%, optou que aceitaria, porque tem estrutura e preparo espiritual. E é isso. Realmente tem que ter essas duas qualidades, porque não é
um tipo de obra para qualquer crente. Não. Mesmo o ID sendo para todos. Ou seja, conclusão, se você não tem preparo, não tem estrutura espiritual para esse tipo de trabalho, não vá. Fica orando por aqueles que estão lá na comissão de frente, evangelizando, lidando ali pessoalmente com pessoas oprimidas. E olha só, eu não estou aqui querendo convencer você disso ou daquilo, mas eu quero apenas atiçar a sua curiosidade, sim, porque crente é muito curioso. Eu digo isso porque eu sou curiosa. Então, se informe sobre esse assunto, mais ainda das informações que eu trouxe para você até aqui agora. Comente aqui abaixo, deixe o seu parecer, a sua opinião. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Nos ajude a fazer esse canal crescer mais ainda, tá bom? Fica com Deus, fica na paz e cada vez mais procure se informar.